Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje nós iremos abordar um assunto que ele é bastante sério, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No coração das Escrituras, nós encontramos temas muito complexos e profundamente ligados à experiência humana com Deus, entre eles a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela emerge como um dos conceitos mais provocantes e incompreendidos. Este ato descrito como o único pecado imperdoável. Ele gera muito temor e questionamento entre os cristãos. Mas o que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Para entender, nós devemos primeiro reconhecer a natureza e o papel do Espírito Santo dentro da Trindade. O Espírito é o sopro de Deus atuando no mundo, guiando, ensinando, consolando os seguidores de Cristo. Blasfemar contra o Espírito, portanto, vai além de meras palavras. Trata-se de uma rejeição contínua e consciente à sua presença e obra. A palavra declara que esse pecado não tem perdão. Em Mateus 12, 31, 32 está escrito: portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á o perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem este século e nem no futuro. Neste versículo, Jesus nos alerta sobre a gravidade deste ato. Veja, a chave para a compreensão ela não reside na impossibilidade do perdão divino, mas na recusa do indivíduo em aceitar este perdão. Ao rejeitar o Espírito Santo, a pessoa se fecha para a única fonte que pode purificá-la dos seus pecados. Em Mateus 32 fala: quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Essa distinção, ela enfatiza sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um pecado comum, marcado por um ato isolado, mas uma condição do coração, uma resistência persistente contra a verdade e a luz revelada pelo Espírito de Deus. Nos versículos anteriores, essa afirmação temos um cenário na qual um endemoniado é levado até Jesus. E os fariseus afirmam que o Cristo apenas o conseguiu expulsar por Beelzebul. Está escrito no livro de Mateus 12, do 22 ao 30. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsaram então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente, furtar os seus bens,
se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Essa é a palavra do Senhor. Este homem vem a Jesus. Além de endemoniado, era cego e mudo. Quando o demônio é expulso, o homem passa tanto a falar quanto a ver. Com isso, as pessoas começam a dizer: será que esse não é justamente o filho de Davi? Uma expressão que apontava para o fato de que Jesus era o Messias prometido. Isso irritou os fariseus, que diziam: não, ele expulsa demônio por Beelzebul, que era o nome atribuído ao maioral dos demônios. Jesus confronta a lógica deles, dizendo que o reino dividido não subsiste. Satanás não vai expulsar Satanás. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus e pelo poder do Espírito de Deus, e vocês estão atribuindo a obra do Espírito Santo a demônios. E nesse ponto que Jesus entra, apresentando a blasfêmia dos fariseus contra o Espírito Santo, atribuindo a sua obra a demônios. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é a negação deliberada, um orgulho que nos separa da graça de Deus. Em Hebreus 10, 29 está escrito: imaginem quando mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Essa negação deliberada ela é feita por alguém que já conheceu, o mesmo assim profanou o sangue da aliança, ou seja, sem antes conhecer. O tempo da ignorância não é levado em consideração. Apenas uma ação consciente ela pode ser considerado uma blasfêmia. Como evitar essa queda? Mas qual é o caminho para evitar essa queda, essa blasfêmia? A resposta ela reside em um coração humilde, reconhecendo as nossas falhas e buscando constantemente a presença do Espírito Santo, e na submissão e a sua orientação que nós encontramos a verdadeira liberdade e a segurança de não cairmos neste pecado. A preocupação com a blasfêmia quanto ao Espírito Santo muitas das vezes reflete um coração que deseja estar em comunhão com Deus. Se você se preocupa em ter cometido este pecado, o simples fato de essa preocupação existir já é um sinal que provavelmente você não o cometeu. O coração endurecido pela blasfêmia, ele não se preocupa com a sua condição espiritual. Ele não se preocupa com o temor de Deus. Ele não se preocupa com o que Deus pode fazer com ele. Portanto, eu te encorajo todos os dias a olharem para dentro de si mesmo, examinar a sua relação com o Espírito Santo e em nossa abertura para a sua obra transformadora, que garantimos o nosso lugar livres da sombra da blasfêmia. Que nós possamos todos viver de maneira que honre a presença do Espírito Santo em nossas vidas, buscando sempre o caminho da redenção e da graça. Porque se você teme a Deus, se você tem medo de Deus, do que possa acontecer, você jamais vai pecar contra o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que tem uma vida plena com Deus, você sempre irá consultar a Deus e você vai ficar com o que Deus fala. Então eu quero dizer para você neste dia: cuidado com o que tem entrado no seu coração. Guarde o seu coração, guarda a sua mente, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Porque se você guardar o seu coração e fugir da aparência do mal, você não vai pecar contra o Espírito Santo. E que Deus ele possa nos ajudar a ter um entendimento e a ter uma maturidade para administrar e equilibrar essas verdades, nos manter longe do perigo, guardando o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo.
Que esta palavra possa entrar no seu coração, que você possa guardar o teu coração da aparência do mal e fugir do pecado, para que você não venha pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo que rege a sua vida, porque o teu corpo ele é templo do Espírito Santo. Então cuide desse templo para que ele não possa ser profanado, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Ele virá buscar a sua igreja. Não permita que o inimigo roube a sua coroa. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Já compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida hoje e para todo sempre. Amém?